Olá, ouvintes. Esse é o Arma da Crítica podcast da Organização Comunista Arma da Crítica. E nessa nossa primeira edição, nesse nosso primeiro programa, nós vamos fazer a discussão sobre a relação entre luta antirracista e luta de classe. E para discutir esse tema com a gente, nós vamos receber o Valber Monteiro. E aí eu pediria que o Valber se apresentasse antes da gente começar aqui as nossas perguntas. Quem é você, Valber? De onde você é? Onde nasceu? Como iniciou sua militância política? O que faz agora? Diga lá, a palavra é sua. Bom, boa noite. Como já dito, Valber Monteiro. Por muito tempo, conhecido como Magrão, venho do movimento estudantil, onde militei muito tempo, o de São Paulo, também fui da gestão da Uni. Saio do movimento estudantil, vou fazer movimento sindical e depois também agrego a luta do movimento negro. E é curioso, inclusive, algo que eu vou citar, que o que me leva ao movimento negro, a militância, foi o movimento sindical. Ver que a discussão da questão econômica não resolvia as especificidades da luta, né? Mas, obviamente, tem uma trajetória para isso, né? Eu sou sociólogo, sou pedagogo, atualmente atuo como diretor de escola aqui no estado de São Paulo. E além de ser membro da coordenação nacional da Organização Arma da Crítica, tenho atuado também junto ao Fórum Nacional de Educação Básica da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Então, aquilo que a gente chama do chão de escola, o tipo do debate necessário do letramento racial, e essa discussão é exatamente que nós trazemos aqui hoje, né? Como construir uma visão de uma perspectiva do povo preto, da questão de classe do povo preto e o nosso local de atuação. Então já vou tascar a primeira pergunta para você. Na verdade, são duas perguntas, mas as duas interrelacionadas. Primeiro, é possível fazer luta antirracista sem fazer luta de classe? E a segunda pergunta, é possível fazer luta de classe sem fazer a luta antirracista? Bom, é uma pergunta curiosa, parece ser bem óbvia, mas está longe disto, né? Por exemplo, né, numa perspectiva da visão do Clóvis Moura, quando ele fazia um paralelo, né, como o movimento negro estava bem unificado nas pautas e ações antes da abertura política que possibilitou, né, a reorganização dos partidos aqui no Brasil, no período pós-ditadura. Então, muitos que até então se viam cobertos, né, uma possibilidade de colocar suas demandas no movimento negro, passaram a integrar alguns partidos que nunca fizeram exatamente essa discussão, né, da questão negra, da formação dele no Brasil, de uma perspectiva exatamente que ligasse a condição dele racial e de classe. E nós acabamos tendo uma diluição muito grande exatamente dessa discussão, né? Bem recentemente, nós estivemos, inclusive, discutindo com companheiros, né? Um pessoal de luta que tem uma perspectiva de classe, né? Bem clara na mente, mas que viam a questão e o espaço do negro como um espaço ocupado, e propuseram movimentos em que pudesse colocar pretos e pretas em lugares de destaque, mas que, apesar de serem pessoas ligadas ao movimento, por exemplo, sindical, isso não era o centro. Então, defendiam coisas como, por exemplo, candidaturas ou apoio a candidaturas de pretos e pretas, seja lá em que cidade fosse. Obviamente que, né, não houve concordância com esse tipo de visão, porque parte das pessoas que militam no movimento tem exatamente a clareza que fazer uma luta ou uma discussão racial que desconsidere a condição de classe exatamente desses negros e negros da sociedade, ela fica inacabada e não atinge o que é preciso ser feito, né?
a questão racial e de classe estão, na minha perspectiva, exatamente intimamente ligadas. Não dá para fazer essa discussão de maneira separada. A isso da questão da racial. E da questão de classe, isso que eu volto a dizer, foi um movimento sindical que me chamou a atenção, não só a questão de gênero como a questão racial. Ela, ao fazer o debate, mesmo aparentemente avançado, da questão econômica, ao não considerarmos as especificidades dessa classe, nós deixamos essa discussão exatamente sem o debate do cerne, né? Renato, por exemplo, que é de Campinas, uma cidade onde, a minha cidade de origem, inclusive, né? Um lugar onde militamos muito em várias frentes, em várias categorias diferentes, me chamava a atenção, por exemplo, que um sindicato, como o Sindicato dos Metalúrgicos, e devido à característica da região, tinham grandes empresas com uma quantidade muito grande de mulheres, por exemplo, dentro dos quadros de trabalhadores, mas a representação desses trabalhadores, dessas trabalhadoras não estavam, né, de maneira similar representadas dentro do sindicato, por exemplo, né? E a questão dos negros e negros da categoria também não, mas isso é apenas um exemplo. Mas se essa discussão não fizer parte do desenvolvimento do debate que a gente faz, a gente reproduz simplesmente o que a gente vê na sociedade. Nós também estamos contando aqui com a participação do Leonardo Sacramento, e tal como a gente fez com o Valber, a gente vai pedir para o Léo se apresentar. Então, Léo, diga aí seu nome completo, de onde você veio, o que você faz, como começou sua militância política. Diga lá para nós. Meu nome é Leonardo, meu nome completo, né, Leonardo Trejo Sacramento, mas as pessoas me conhecem mais como Leonardo Sacramento, ou Léo Sacramento, ou Léo, né? E sou professor de educação básica de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, numa escola chamada MF Paulo Freire, e pedagogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFSP, no Campo Sertãozinho. Eu sou pesquisador, né? Hoje eu pesquiso movimentos conservadores e a relação entre movimentos conservadores e liberalismo, né? Ou a relação dos movimentos entre movimentos conservadores e a classe dominante brasileira. Eu basicamente iniciei minha militância, é uma coisa meio difusa, né? Eu inicio primeiramente no movimento, digamos assim, secundarista, depois eu passo para o movimento de hip hop. Embora eu seja péssimo nos 4 elementos do hip hop, né? Eu não consegui desenvolver nenhuma habilidade nos 4 elementos do hip hop, mas eu atuei bastante tempo num projeto, né? Na periferia de Ribeirão Preto, mais ou menos por 1 ano, onde fui conhecendo bastante gente. E depois eu participei do movimento estudantil, né, quando ingressei na Universidade de São Paulo, no curso de Pedagogia. Participei do DCE da USP, do Centro Acadêmico da Filosofia, do Campus Ribeirão Preto. E depois eu entrei na militância partidária, né, no PCB, em alguns espaços do movimento negro, movimento sindical também. E hoje eu atuo mais no movimento sindical e no movimento negro, né? Já fora do PCB, né? Hoje eu faço parte da OCAC, né? Organização Comunista Arma da Crítica. E é isso, né? Fazendo um resumão aqui da minha vida, é mais ou menos isso. Ô, Léo, e tal como a gente perguntou para o Valber, nós já vamos tascar Na verdade, são duas perguntas em uma, de certa maneira, né? A primeira é a seguinte: é possível fazer luta antirracista sem fazer luta de classes? E a segunda, é possível fazer luta de classes sem fazer a luta antirracista? Eu diria que é possível somente uma sociedade 100% homogênea, né? Que não existe, né? Quando eu digo homogênea, do ponto de vista cultural e racial, é que a questão de raça, por exemplo, não esteja colocado. Talvez na Noruega, 40 anos atrás, né? Agora, em países que foram colonizados, ou países que sofreram o processo
de exportação de capitais, de escravização, de neocolonialismo, foram objeto de imperialismo, países periféricos, a questão étnico-racial está umbilicalmente vinculada à questão de classe, não dá para dissociar. É possível, por exemplo, constatar que nos países americanos a classe dominante é branca e a classe trabalhadora é heterogênea, mas com grande predomínio de trabalhadores não brancos, digamos assim, né? Isso você pode ver na Bolívia, pode se ver na Argentina, né? Com grande predomínio da população indígena. E assim é no Brasil, o país que foi o maior protagonista do tráfico transatlântico de africanos, né? Em que os traficantes brasileiros foram responsáveis por metade, né, dos seres humanos, né, comercializados em todo o continente americano, né, dos 10 milhões que vieram para o continente americano, 5 milhões vieram para o Brasil. Desses 5 milhões, 4 milhões foram de responsabilidade dos traficantes brasileiros. Então não dá para dissociar todo esse processo, inclusive de genocídio dos povos indígenas, de expansão da fronteira agrícola em diferentes momentos históricos, no século XVI, XVII, mas também no século XIX, no século XX, na ditadura civil-militar, né, no centro-oeste, na região norte, dissociando a questão racial da questão de classe e a questão de classe da questão racial. Então, nós pode dizer que a classe dominante brasileira é branca, ou praticamente toda branca, né? Mas ela é branca e supremacista, e a classe trabalhadora brasileira é uma classe trabalhadora que historicamente foi racializada negativamente, seja no processo de escravização, seja no processo de embranquecimento como política de Estado no final do século XIX e no decorrer do século XX, sobretudo na primeira metade do século XX. Então, não há como entender a sociedade brasileira à luz das questões de classe, sem entender a relação da classe com as relações étnico-raciais e como essas relações étnico-raciais se imbricam, né, historicamente com a construção, com o processo de acumulação de capitais no Brasil. Uma outra pergunta também para os nossos dois convidados, que é a seguinte: como responder, né, a essa tendência que a gente vê muito difundida na esquerda de caracterizar sempre a luta racial, a luta étnico-racial, como uma luta identitária, né? Primeiro, o que vocês entendem por identitarismo? E segundo, dentro dessa perspectiva de considerar, né, toda essa luta, no caso aqui, a gente está tratando do movimento negro, né, da luta antirracista, como a gente entender como responder a essa acusação frequente de que a luta da população negra brasileira é uma luta identitária, né? Como que fosse uma espécie de redução na sua importância e no seu significado. Então, assim, essa questão desse termo, né, que foi criado recentemente, é uma questão extremamente complexa, porque envolve uma compreensão completamente equivocada da classe trabalhadora brasileira. E é uma compreensão completamente equivocada por parte da esquerda ou por forças políticas que, por motivos alheios à razão, digamos assim, são compreendidos como força do campo da esquerda, né? Como o PCO, o Aldo Rebelo, que, a meu ver, acabam introduzindo muito mais uma concepção de extrema-direita no campo da esquerda do que propriamente serem organizações que se referenciam a partir de um projeto político de esquerda, né? Essa questão do identitarismo, ele foi usado pela primeira vez no Brasil a partir de 2007, 2008, por forças de extrema-direita que se opunham à época a três movimentos, né, três fenômenos ali, digamos assim, do movimento negro, né? O primeiro era o Estatuto da Igualdade Racial, né?
promulgado ali por volta de 2007, 2008, né? O segundo foi a introdução da lei de cotas, né, em pouquíssimas universidades no momento, né, era na UNB, em 2010, se eu não me engano, na UFSCar, mas até a lei propriamente dita em 2012, né? Mas a discussão, né, e a pauta foi bastante combatida no momento, né? E uma mudança de composição étnico-racial, composição racial no censo, né? Porque o censo de 2000 é o censo que registrou o aumento da população negra, a partir de uma compreensão classificatória que o movimento negro sempre defendeu, né? De como que se deve compreender o negro do ponto de vista estatístico para a formulação de políticas públicas, né? E isso provocou algumas reações no campo da extrema-direita, né? Então, houve um manifesto com assinatura de muitas pessoas. Eu lembro aqui do Antônio Risério, do Risério, o inventor do racismo reverso, né? Naquele artigo da Folha, o Demétrio, o próprio Caetano Veloso. Lembro do lançamento de alguns livros, né? Como do Ali Camel, Não Somos Racistas, né? Em 2007, 2008. Houve um movimento organizado da extrema-direita, na época já com participação do Aldo Rebelo, diga-se de passagem, né? Inclusive é um evento salvo engano, do centenário, né, de nascimento do Gilberto Freire, na USP, em que há um texto do Olavo de Carvalho rendendo grandes elogios, né, ao Aldo Rebelo, por ele ter lutado no debate, né, contra o movimento negro, divergindo do movimento e defendendo a ideia de que o brasileiro é um povo único porque seria miscigenado, etc., né? E naquele momento surge o termo identitário, em que o Brasil estaria copiando o modelo norte-americano. Isso vem da extrema-direita, tá? Então, se a esquerda está reproduzindo isso hoje, a origem disso é 2006, 2007, 2008, no campo da extrema-direita. O Brasil estaria copiando o modelo racial norte-americano e destoando da belíssima e grande trajetória do brasileiro miscigenado, né? Do brasileiro que não seria negro, mas perceba, o miscigenado, ele não deixa de ser branco, né? Porque, na verdade, a questão da formação do brasileiro, ele aponta sempre para o processo de embranquecimento. Então, a questão era se opor à negritude, a cosmovisão dos povos indígenas, né? E entender esse brasileiro como aquele que se aproxima da cultura judaico-cristã ocidental. Por isso, da ação, por exemplo, do Olavo de Carvalho a esse grupo, por exemplo, né? E o fato é que esse grupo, ele vai criar, inclusive, alguns mitos, né? Como o mito do Palmares escravista, feito por José Murilo de Carvalho, numa obra de 2008, chamada Cidadania no Brasil. Depois isso vai ser reproduzido de uma forma mais popular, digamos assim, pelo Narlock, né? Naquele livro infame dele, né? Uma história incorreta, né? Politicamente incorreta, né? Eu lembro aqui do Ronaldo Vainfas, né? Em 2010, ele concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, em que ele divergia do Lula, porque o Lula fez uma viagem com o Gilberto Gil, pedindo desculpas, né, aos países, porque o Brasil teve grande protagonismo no tráfico transatlântico, né? Ele literalmente foi o maior vencedor do século XVIII, do século XIX, né, principalmente do século XIX, da disputa sobre a mão de obra africana. E ele é o criador ou o cara da academia que vai defender que africanos escravizaram africanos, né? E que, portanto, não seria culpa dos portugueses, ou não seria culpa dos brasileiros, ou dos povos brancos, dos povos cristãos, né? Etc. Então, vai haver uma reação e o termo identitário, né? O identitarismo, ele vai surgir, vai ser tão universal que vai ser introduzido no campo da esquerda
por meio dessas organizações que flertam com alguns filósofos e com alguns teóricos do campo da extrema-direita. Principalmente quando esses dois campos falam da questão do globalismo ou da intervenção estrangeira ou da possibilidade da separação de partes do Brasil, né? E é uma crítica identitária, né? Porque é uma crítica em que são brancos. Lembrando que o PCO, por exemplo, é o partido que tem mais brancos, segundo o TCE, tem mais do que o Novo, né? O Novo tem 80% de militantes brancos, o PCO tem 84%. É o partido mais branco do Brasil. E isso é, de certa forma, introjetado por um grupo que eu chamo de... um grupo que compõe esse identitarismo branco de classe média, né? Que eu chamo de tiozão bolsonovista. Que normalmente é um pessoal ali de meia idade, 40, 50, 60 anos, nutre uma barriga... Alguns usam um suspensório, tem uma fotinha do Chico Buarque atrás, quando tira a foto cruza os braços, e aí acusa todo mundo todo o movimento negro e indígena apenas de identitarismo. Então, os movimentos indígenas seriam aqueles que seriam responsáveis pela divisão do Brasil por meio da Amazônia, né? O único movimento organizado que exige autonomia ou até independência de partes do Brasil é de sulistas. E você não vê um texto, por exemplo, desses grupos de esquerda criticando os movimentos separatistas, né? Feitos, por exemplo, em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, principalmente. São sempre vive de mitos, né? Eu sempre falo, né? O exército, ele nutre o mito de que, por exemplo, não existiria Yanomami, que tudo isso é uma invenção estrangeira, de que existem ONGs. Mas qual ONG? Qual o nome de uma ONG, um material? Se o Exército tem tanta certeza aí, por que nunca surgiu um material, uma prova, um estrangeiro que tenha sido expulso do Brasil, que tenha sido investigado? Não há absolutamente nada. O que há na prática é uma espécie de identitarismo branco que se opõe a políticas públicas e ao movimento negro que esteja fincado na perspectiva da negritude, ou da defesa de uma matriz afro-brasileira ou africana. Há uma oposição a povos indígenas que tiram, né, no processo de acumulação do capital no campo, que conflitam com os interesses do agronegócio. Daí, por exemplo, a aproximação do Aldo Rebelo com o agronegócio, por exemplo. Então, o termo identitarismo, ele tem uma origem na extrema-direita e que foi introduzido na esquerda, né, por meio dessas organizações que têm teóricos em comum com a extrema-direita e que acabam cumprindo um papel diversionista dentro da esquerda, né? Não existe o que existe é o identitarismo branco, porque é o identitarismo burguês, é o identitarismo da classe dominante. E esse, em tese, é o grande problema, ou que deveria ser o grande problema da classe trabalhadora brasileira. Quem acusa o movimento negro ou os movimentos de povos indígenas de identitarismo, ele está cumprindo um papel de defesa dos interesses da classe dominante. Simples assim. E aí, Valber, e você? O que você acha dessa acusação frequente, né, atribuída no caso aqui a gente está discutindo mais o movimento negro, a luta antirracista da população afro-brasileira, mas se quiser também estender um pouco esse debate para a questão indígena, né, da luta dos povos indígenas brasileiros, também pode ser. Mas o que te parece, assim, como que você enxerga essa tendência, né, em colocar a luta em defesa, né, da população afro-brasileira, dos indígenas, como uma luta identitária? Acho que, na verdade, a explanação do Léo foi perfeita e eu parto, inclusive, da reflexão das referências que ele cita, né? Então, acho que a pergunta é, para ser elogiado por uma figura como Olavo de Carvalho, você tem que se perguntar o que está fazendo de errado, né? Me lembra até o Brizola, né? Se a Globo elogia, faça o contrário. No caso de todos os que foram citados pelo Léo, a referência é a mesma. Isso deveria dar um alerta exatamente a este campo
dito de esquerda quanto a essa discussão. E, obviamente, que toda vez que nós falamos de identitarismo, a gente abandona, na essência, a discussão pela raiz, que é a questão da classe, que é exatamente o que nós começamos a conversar aqui, né? Não dá para falar num país como o Brasil, né, de luta de classe sem levar em conta a questão racial dentro dos seus elementos de origem, entendendo exatamente esse processo, e nisso nem precisamos entrar em mais detalhes. O Léo é praticamente um especialista nessa questão da formulação do pensamento conservador e da onde vem isso. Então, deveria assustar ou causar estranhamento exatamente esse campo que debate em cima do identitarismo e achar que dá para fazer luta de classe e a partir de uma perspectiva dita identitária, né? Há uma tremenda confusão nesse aspecto. E só para, assim, a gente especificar aqui, né? O movimento comunista sempre se deu muito bem com a questão das identidades, porque sempre entendeu a classe trabalhadora em sua totalidade a partir das suas especificidades, né? Das suas identidades. O primeiro país a criar de fato cotas, por exemplo, foi a União Soviética. A União Soviética era um país, um estado plurinacional na prática, né? E multiétnico. O Stalin era georgiano, o Khrushchev, que o substituiu, era ucraniano. Você pega os textos do Ho Chi Minh ou do Mao, né? A China tem 60 etnias. São textos que levam muito em consideração as questões específicas da formação social, em que eles querem, né? Em que eles atuam, né? Você não tem como estabelecer uma estratégia, uma tática, se desconhecendo ou generalizando a classe trabalhadora, porque você tem uma ideia de classe trabalhadora fabril inglesa ou classe revolucionária russa. Isso é muito consolidado no campo da esquerda, né? No campo pelo menos do movimento comunista. Eu lembro aqui da atuação do movimento comunista nos Estados Unidos, da construção da pauta dos direitos civis na primeira metade do século XX, antes do macartismo, de modo que esse tipo de crítica, né, em que você generaliza, porque a grande questão é a seguinte: para esse campo, o que não seria identitarismo? O que há no movimento negro hoje que não seria identitarismo? O que há no movimento dos povos indígenas hoje que não seria identitarismo? Qual que é a pauta que esse grupo não considera identitarismo? Porque tudo é identitarismo, porque é uma generalização que tem por objetivo desarmar demandas legítimas, né, pautas legítimas, ou a própria organização do movimento, e aí cumpre uma função para a classe dominante. Simples assim. Porque se esse movimento, se esses grupos, né, se fossem revolucionários, considerassem a pauta do movimento negro insuficiente, então eles deveriam demonstrar a radicalização que o movimento negro deveria fazer, mas isso não é mostrado. Esse é o ponto, né? A atuação dessas organizações no campo da esquerda, né, que são organizações, a meu ver, proto-fascistas, como aquele grupo que estava no PDT, a chama Nova Revolução, né? Salvo engano. Nova Resistência, né? Que é um grupo de extrema-direita, com ligações com o movimento integralista, muito fã do Aldo Rebelo, reproduzem textos do PCO. O PCO hoje é uma organização completamente maluca. Aí a gente tem que começar a questionar por que sites supostamente de esquerda utilizam muito o PCO, né? Em determinados momentos. Por que por exemplo, o Portal 247 utiliza constantemente o PCO nesses momentos para discutir esses temas específicos, né? Como aconteceu, por exemplo, é só recuperar qual foi o comportamento de alguns sites de esquerda, né? De alguns portais, quando do fogaréu à estátua do Borba Gato em São Paulo, em que tudo também foi generalizado como luta identitária. Então, é preciso pontuar e explicitar qual o papel que essas organizações cumprem
no campo da esquerda. E o papel é um puro diversionismo. Seja para defender o que julgam necessário, que deve ser defendido no governo Lula, acho de uma maneira completamente equivocada, porque defendem de uma perspectiva conservadora que acaba afastando parcelas muito significativas de jovens e de entidades do movimento negro, até mesmo dos povos indígenas, seja porque, no fundo, eles concordam com uma perspectiva supremacista de construção, de formação, da própria formação nacional. Agora, Léo e Valber, como que a gente pensa, né? Nós como comunistas, como que a gente pode pensar para os tempos atuais a retomada desse debate que o movimento comunista fez em suas origens, né? O Léo citou aqui o caso da União Soviética, que talvez tenha sido o primeiro Estado plurinacional do mundo, enfim, um país que abarcava centenas de nacionalidades, muitas delas que não tinham nem uma língua escrita, né? Quer dizer, foi a Revolução Russa quem criou uma língua para esses povos, né? uma gramática para esses povos, uma língua não, desculpa, um alfabeto, né? uma gramática para esses povos. E aí é importante lembrar também que em 1934 o Partido Comunista Brasileiro faz uma conferência em que, de certa maneira, ele reconhece, né, até a existência no Brasil, né, de que o Brasil seria um país que teriam outras nacionalidades além da nacionalidade, enfim, branca que nos compõe também, né? Ou seja, sugerindo ali uma ideia de criação de um Estado plurinacional. Então, a pergunta aí que fica é a seguinte: como que os comunistas podem fazer com que esse debate seja retomado hoje, né? No sentido de mostrar que essa pauta do movimento da luta antirracista, né, não é uma pauta identitária, né? No sentido aqui identitário, no pior sentido do termo, né? De reduzir, né? De tratar como uma pauta insignificante. Como que os comunistas podem, nessa conjuntura, cruzar essa luta antirracista com a luta de classes, enfim, e dar a essas lutas um caráter que originalmente os comunistas sempre reconheciam como importante? Penso pessoalmente que, inclusive, a tua pergunta não é uma pergunta cuja resposta seja tão atual, né? Existe uma necessidade da compreensão desse multiculturalismo e dessa perspectiva de várias matrizes, né, na visão do que é o povo brasileiro. E eu me lembro, citando novamente Clóvis Moura, do debate, inclusive, feito dentro do partido sobre uma visão culturalista do papel do negro e a perspectiva que ele necessariamente defendia da questão relacionada ao papel de classe que a questão racial ocupava, né? A gente se lembra que não foi só ele, por outras divergências, mas como Caio Prado, ele também teve que publicar fora da editora do partido, exatamente porque não existia concordância com respeito a essa visão. Mas é algo que vamos precisar, na verdade, aprofundar, estudar e debater como que isso, neste atual momento, se coloca, o grau de compreensão que a gente tem da formulação do que é o povo brasileiro, um momento de conservadorismo e que, inclusive, como o Léo já destacou, né, influencia, inclusive, parte de um campo dito progressista. Como é que nós resgatamos alguns referenciais e possamos fazer um processo de leitura do que é o Brasil e o seu povo a partir de uma perspectiva real de classe, cujo aspecto racial, não só racial, mas também de gênero, influenciam nesse processo de formação. Para mim, isso é essencial. Então, retomar debates que não são novos, para falar a verdade, mas que ainda estão longe de ser esgotados, né, da formulação do que é exatamente esse país e do que é esse povo. Eu entendo assim que o movimento à esquerda, né, o movimento comunista, o movimento socialista, enfim, devem retomar, são movimentos que devem retomar a sua história. A Terceira Internacional fez inúmeros movimentos, né, sobre qual seria, né, a relação entre
o capital em sua fase imperialista e os povos. E você não encontra em nenhum momento a Terceira Internacional generalizando a classe trabalhadora como se fosse única. Né? Ela, inclusive, exigia, né, dos partidos comunistas uma análise sobre as frações das classes, etc., né? A ponto de sair, né, de ser deliberado, se eu não me engano, foi no 6º Congresso, escapou aqui qual congresso exatamente foi, o princípio da autodeterminação dos povos. E que é óbvio que historicamente acabou virando uma luta nacional, mas a grande confusão está em colocar o nacional como sinônimo de algo único, no singular. E a autodeterminação dos povos foi algo tão importante para o movimento comunista internacional que na década de 30, a Terceira Internacional exigiu dos partidos comunistas que tinham povos negros a criação de uma espécie de internacional dos trabalhadores negros, que iniciativa, por sinal, que foi boicotada pelos partidos comunistas latino-americanos. E, por exemplo, a justificativa do Partido Comunista Brasileiro à época era muito parecida com uma perspectiva freiriana, digamos assim. Mas, por exemplo, a análise da Terceira Internacional sobre os Estados Unidos é que a classe trabalhadora branca comporia uma espécie de aristocracia operária, lógico, com suas diferenças, etc., com suas desigualdades, e a classe trabalhadora negra seria aquela absolutamente explorada, né? Então, em nenhum momento você encontra análises ou diagnósticos, né, para estabelecimento de estratégia tática e eixos táticos de organizações comunistas da primeira metade do século XX, mesmo no Ocidente, e generalizava a classe trabalhadora como se fosse algo único, né? Ela é única a partir das suas especificidades e identidades, a partir da sua própria formação social. Então, eu entendo que, ainda mais hoje com mudar, né, preciso recuperar essa tradição, na verdade, que se perdeu, sobretudo no Brasil, a partir dessa defesa de grupos de direita e de extrema-direita que são classificados ou que são compreendidos ou que são tolerados dentro da esquerda, que acabaram introjetando uma perspectiva da extrema-direita construída a partir de 2006, 2007. Então, assim, nós estamos com... É lógico, né? Que a grande questão aqui para a gente é atuar para que os movimentos, as identidades, né, da classe trabalhadora se voltem para a necessidade da revolução, se voltem para o projeto de poder da classe trabalhadora. Esse é o problema central hoje da esquerda brasileira, né? É preciso criar um projeto de poder, mas não há como criar esse projeto de poder tendo como tipo ideal uma visão idílica de um trabalhador que seria único. Ainda mais um país de dimensões continentais. É preciso compreender as formações sociais do Brasil e da classe trabalhadora brasileira para que ela se identifique com esse projeto de poder, né? Fora isso, o que resta é o mais absoluto fracasso. Essa perspectiva reinante nesses tiozões bolsonavistas, né, como eu falei, né? Imersos nesse identitarismo branco da classe dominante, da classe média tradicional brasileira, sobretudo paulistana. Esse identitarismo é um identitarismo que colide com as perspectivas e com a própria idiosincrasia da classe trabalhadora brasileira. Então, em algum momento nós vamos ter que ter esse pessoal vai ter que formalmente sair do campo da esquerda. Isso eu quero
Não há como ganhar mentes e corações com um bando de gente que mora no centro de São Paulo, na zona sul do Rio de Janeiro, acusando toda e qualquer política, bando de gente branca, né? Como eu disse, o PCO é o partido do Brasil que tem mais brancos, mais do que o Partido Novo, né? Não dá para que esse monte de gente branca, de classe média, fique acusando movimentos populares de serem identitaristas, né? E que estabeleça uma generalização que acaba criando um imobilismo importante e fundamental para a própria classe dominante. Então, eu não vejo muito como avançar sem ter esse processo de reconceituação, né, da esquerda, desses movimentos identitários da classe média, né, que acabam limando qualquer projeto de poder popular. Léo e Valber, quais seriam as pautas hoje, as pautas mais concretas hoje, para que a luta antirracista e a luta de classes, elas pudessem se imbricar, né, de forma a se tornarem uma coisa só, um movimento só, em que fosse impossível falar de uma sem falar de outra? Quais seriam as reivindicações, as pautas, a tática de trabalho no movimento de massa para que as duas possam se juntar e se tornar um movimento só? Sua pergunta é extremamente complicada, viu, Renato? Porque mais do que ação, eu acho que o elemento subjetivo da formulação é o que precisa para que essas coisas aconteçam, né? Se a gente for recuperar que a ideia de classe é uma ideia de consciência, não é uma simples posição no mundo, né? E daí a gente tira que eu só posso ser... quando eu me entendo classe, eu me organizo e luto para a classe. Então isso já é um problema de subjetividade, de estudo e de compreensão que é necessário para que essa unidade que você está propondo aí, ela aconteça, né? Como o que o Léo até chegou a mencionar, como o número de pessoas se reconhecendo negro no último período aumentou, quer dizer, aumentou a quantidade de negros? Não, aumentou as pessoas, a compreensão sobre si, sobre seu papel, sobre essa formulação, a ponto de se identificarem como negros e negras e de se colocarem a partir daí de uma perspectiva real de luta. Então, sem esse reconhecimento, não há possibilidade. Então, não só da sua posição quanto a negro ou negra, como também a posição de classe, elas carecem desse aspecto da consciência, né? Da consciência para que isso possa acontecer. Então, não é uma simples ação. A gente precisa promover ações, sim, porque as ações também promovem consciência, obviamente. A gente costuma dizer que uma pessoa que vai para um ato, que participa de um processo de greve, que vai para uma manifestação, ela nunca mais volta a mesma. Mas só isso não basta. Precisamos de processo real de formação cultural, de formação da consciência e de clareza desse nosso papel no mundo, viu? Não vejo possibilidade de um avanço sem esses elementos estarem juntos, viu? E aí, Léo? Eu concordo com o Magrão, essa é uma pergunta extremamente complexa. Eu entendo que a questão de raça, ela não tem como se imbricar porque ela já é imbricada, né? Aqui nós estamos discutindo uma questão, eu entendi que assim, conceitualmente para a esquerda não é imbricada, mas esse é um problema da esquerda, não é um problema da luta de classe. Que a luta de classes existe. É a esquerda que tem a dificuldade de compreender e de enxergar que a luta de classes envolve dimensões raciais no Brasil. Porque é inerente. São trabalhadores negros que morrem pela polícia, majoritariamente, né? São trabalhadoras negras que não conseguem ter atendimento em maternidade, que recebem menos anestesia, que têm menos escolaridade.
são os trabalhadores negros que recebem em massa salarial, segundo dados de 2019, 800 bilhões a menos do que os trabalhadores brancos. Há uma segmentação racial da classe trabalhadora construída pela classe dominante. E isso está na luta de classes, né? É a esquerda que está aquém. Então, não é uma questão da realidade, isso é uma questão da incapacidade analítica e conceitual da própria esquerda, né? Como eu disse, eu ainda acho que esses grupos, né, são flancos estrategicamente inseridos pela extrema-direita, né, pela classe dominante no campo da esquerda. Porque a questão racial é tão importante que o Pacheco, que é um homem moderado, promoveu hoje uma PEC para criminalizar qualquer porte de maconha. A questão da guerra às drogas é uma coisa tão importante para a classe dominante que apresenta divergências na própria classe dominante. É só analisar o que a Folha e o Globo estão publicando nos últimos dias. Inclusive com posições favoráveis à criminalização. A classe dominante não tem erro sobre isso, né? Ela sabe muito bem onde ela está. Né? Ela tem as suas divergências, como tem agora no STF, em relação a esse ponto especificamente. Em relação à pauta trabalhista, por exemplo, previdenciária, não há divergência alguma. Né? O STF ele dá ganho de causa sempre para o patrão, para posições favoráveis à reforma trabalhista, à reforma da Previdência, sim, né? Em todos os questionamentos. Então, a pergunta, eu acho que o ponto é o que a esquerda precisa fazer para reconciliar conceitualmente a questão da classe com a questão da raça, a questão da raça com a questão da classe. E essa é uma pergunta extremamente complexa, que passa por essa depuração do campo da esquerda, que eu chamei de reconceituação, né? E que passa também pela superação de uma visão reformista e social-democrata, que cumpre o seu papel, obviamente, né? Mas que, com o aprofundamento da crise, do choque neoliberal, se mostra os seus limites, né? Então, é preciso inserir a análise e diagnóstico da formação social brasileira num projeto político revolucionário, né? Acho que, e num projeto político revolucionário, que aponte para a classe trabalhadora que ela tem saída, porque o movimento evangélico aponta uma saída para a classe trabalhadora, né? Nem que seja individual, mas aponta, né? A extrema-direita, ela se mostra como uma organização antissistêmica. Ela é sistêmica, né? Ela é promotora do neoliberalismo, como foi com Paulo Guedes. Ela tem as suas divergências com o mercado, do ponto de vista do projeto de poder, como qualquer movimento fascista, mas ela foi um instrumento importante para a acumulação de capitais nos últimos 4 anos, eu diria 6 com Temer, né? No Brasil, sem dúvida alguma. Mas ela se apresenta para a classe trabalhadora como um projeto antissistêmico. E aí, acho que o grande problema dessa reconciliação é que eu acho que a classe trabalhadora já percebeu que o sistema, ele não tem jeito, que não há como consertar o sistema. E acho que a reconciliação conceitual entre a questão da raça e a questão da classe passa necessariamente pela construção de um projeto político antissistêmico, em que esses trabalhadores que apanham da polícia, que são mortos pela polícia, que não têm atendimento, que não tem moradia, que não tem dinheiro para aluguel, que não tem emprego, que não tem trabalho, que não tem previdência, se veem representados e identificados, inclusive culturalmente, como o Magrão falou, com um projeto de transformação. Só para complementar uma coisinha aqui, Renato, para ficar bem claro e corroborar, inclusive, na mesma linha, quando a gente fala do processo educativo, que são os movimentos, eles são educativos até um certo ponto, né? Se eu for pensar que a classe trabalhadora, essencialmente, ela é reformista e não revolucionária, né? A gente tem vários exemplos de como a rua, sem esse elemento subjetivo da formação revolucionária, o que virou, né? Exemplo de 2013, não é o único.
Então, a massa na rua para atender suas demandas, mas virou exatamente o seu contrário, porque a classe trabalhadora, essencialmente, é reformista. É um projeto político e revolucionário que pode fazer a mudança. E a gente se lembra, por exemplo, de Lenin, né? Partido revolucionário é a consciência das massas, né? É o que pode levar exatamente à perspectiva de um projeto revolucionário de rompimento com esse sistema. Então, ir para a rua simplesmente reagir a demandas colocadas, mesmo de demandas de direitos democráticos que a gente não discute, né? Que precisam ser atendidas sim, mas isso não torna, né, esse trabalhador, essa trabalhadora, mesmo negro ou negra, revolucionários em si, né? É esse elemento subjetivo de um projeto de construção que seja revolucionário que pode ser o grande e deve e é o grande diferencial de um projeto que concilie realmente a resolução dos problemas de classe e os problemas relacionados à questão racial. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o Léo e o Valber sobre a luta antirracista e a luta de classe no Brasil. Nós já vamos já para o final do nosso podcast e eu queria saber se vocês gostariam de complementar alguma questão, enfim, algum ponto que talvez tenha faltado no debate, para a gente ir para o nosso encerramento. Só para terminar, né, eu gostaria de reforçar que essa crítica do identitarismo, ele tem sua origem na extrema-direita e ele é elemento do projeto de poder da extrema-direita, né? E se isso hoje está no campo da esquerda, então a esquerda tem um grave problema, um gravíssimo problema de formação de um projeto político minimamente razoável para a formação social brasileira. Então esse acho que é o grande nó hoje da esquerda em relação a essa reconciliação, porque eu digo reconciliação porque essas questões sempre foram muito bem resolvidas no campo da esquerda, principalmente na primeira metade do século XX, mas lembro também aqui na segunda metade das lutas de independência dos povos africanos contra o colonialismo europeu. Então essa reconciliação ela depende inexoravelmente de uma recomposição de uma redefinição do projeto de poder da esquerda brasileira. Essa é uma crítica supremacista. Generalizar como qualquer pauta e qualquer demanda dos movimentos, entidades e organizações do movimento negro, do movimento dos povos indígenas como identitário, né, como algo identitário, faz parte de uma perspectiva extremamente supremacista, porque não faz a crítica ao principal, a identidade predominante, ou melhor, a identidade hegemônica da formação social brasileira, que é a identidade branca da classe dominante, que é a ideologia e a racialização europeia que a classe dominante empreendeu, inclusive como política de Estado ao longo do século XX. Esse é, a meu ver, o ponto que eu gostaria de reforçar aqui e agradecer, né, o Renato, o Augusto e o Magrão, né, o Zé Valber, pelo debate, pela discussão e por todos os pontos levantados aqui, que é sempre é muito difícil poder e até arrumar espaço, né, ter espaço para poder discutir essas questões a partir da perspectiva aqui que o Magrão e eu debatemos. Também gostaria de colocar aqui que toda relação política é uma relação de poder, né? Mas como Lenin nos lembra, né, o coração da tática leninista é a correlação de força. Quando a gente fala do campo da esquerda e a gente entende, né, que precisa equilibrar a relação de unidade e luta, muitas vezes a pauta revolucionária, por uma necessidade imediata, inclusive da classe, nós acabamos cedendo para poder
estabelecer uma condição que eu até entendo mesmo, porque uma pessoa que não come, não mora em algum lugar, não tem um atendimento básico, ela não vai para a luta. Então precisamos sim levar em conta o atendimento das demandas emergenciais da classe trabalhadora, até para que ela possa se colocar num segundo momento em movimento. Mas precisamos mudar a correlação de forças. E, por incrível que pareça, eu acredito que precisamos retomar muito daquilo que já fizemos no passado, do trabalho de base, da formação específica, da atuação planejada em locais de trabalho, de estudo e de moradia, né? Não dá para reinventar a roda, nem é preciso. Vamos precisar retomar um projeto de reconstrução para que essa correlação de força em algum momento esteja favorável e o debate de uma formulação que realmente seja revolucionária, que se disponha a revolucionária e antissistêmica, né? Agradecendo também o convite, a possibilidade aqui de trocarmos figurinhas tão importantes, né, em especial nesse momento histórico que vivemos. Então, um abraço, Augusto, Renato, Léo, prazer imenso. E é importante citar também, né, Léo e Valber, que nós temos o Clóvis Moura, né, como um espaço de atuação da militância da Armada Crítica na discussão étnico-racial, né, na luta antirracista. Vocês poderiam falar um pouquinho rapidamente para a gente encerrar, antes da gente encerrar, né, sobre o Clóvis Moura? Bom, o Clóvis Moura é a nossa frente de massa para discutir exatamente as questões ligadas à relação racial e classe. Um espaço de estudo e de organização de atuação nos seus locais de trabalho, estudo e moradia, né? E não preciso dizer, mas um dos referenciais teóricos é exatamente o próprio Clóvis Moura, comunista, de uma formulação exatamente que nós defendemos, né? De que a relação de classe e racial, elas estão imbricadas, não dá para discutir uma coisa sem a outra. Então, um referencial importante, mas não só ele, mas que tem não só formado, mas formulado a política de atuação nos seus espaços possíveis. Bem, a gente vai encerrando o Arma da Crítica Podcast, nosso primeiro programa, né, onde a gente teve aqui o prazer de receber o Leonardo Sacramento, José Valber Monteiro, para discutir a relação entre luta antirracista e luta de classe. Então, a gente agradece a todos os que nos ouviram, agradecer ao Léo, agradecer ao Valber, né, que se dispuseram aí, disponibilizaram o seu tempo para essa discussão tão importante. Agradecer ao Augusto também, que ficou na parte técnica, digamos assim, né, dando o suporte para a gente fazer o programa. E até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.